Fala pessoal, boa tarde a todos. Mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Giovanni, sou advogado criminalista, pessoal. E hoje, amigos, eu quero estar falando aqui com vocês sobre o informativo 893 do STJ, né? Para quem não sabe, né, os informativos são aquelas decisões mais importantes, né, do nosso Superior Tribunal de Justiça, da nossa Corte Cidadã, tá? E hoje eu quero estar comentando aqui algumas decisões com vocês, tá? Tomando aqui por lastro, né, o informativo comentado do Dizer o Direito. Bora lá, pessoal. A primeira decisão que eu queria estar falando aqui com vocês é sobre direito penal. O tema: crimes contra a liberdade individual, crimes contra a dignidade sexual, tá? É emendado assim, pessoal. A violência psicológica contra a mulher não exige dano psíquico, apenas dano emocional, que pode ser comprovado por qualquer meio, dispensado prova técnica. Pois bem, aqui o Dizer o Direito ele traz um caso, né, em concreto, que um desembargador federal ele fazia violência psicológica, assédio e importunação sexual contra as suas subordinadas, né, que são as servidoras ali de carga em comissão. E ele foi denunciado, esse inquérito ainda está em andamento, tá? E ele foi denunciado pelo crime de violência psicológica contra a mulher, né, no artigo ali 147B, o crime de assédio sexual no 216A e no crime também de importunação sexual no artigo ali 215A também do Código Penal. Ele foi denunciado por todos esses crimes e a defesa ali, né, apresentou a resposta. A defesa apresentou a resposta à acusação, onde ela sustentou alguns argumentos. O primeiro foi que o crime de violência psicológica ele exigiria prova técnica, perícia para demonstrar o prejuízo psíquico. Com relação ao crime de assédio, dependeria de uma ameaça de retaliação e a importunação sexual não estaria descrita como ato libidinoso concreto, né? O STJ, ele acolheu esses argumentos da defesa? Não. O STJ, ele rechaçou os argumentos da defesa. Porque a defesa, e ali foi para o recebimento da denúncia, tá, pessoal? Ainda o mérito não foi julgado, era só para ver a viabilidade da acusação. Ou seja, se havia indícios suficientes e prova de que o fato existiu. Ou seja, indícios, né, de autoria, que aquela pessoa realmente, supostamente, ela fez o crime. E a prova, né, de que o fato aconteceu. A defesa ainda ela sustentou a atipicidade alegando que os fatos descritos não teriam relevância penal, não seriam crimes. Porque o desembargador, ele exibiu fotos dele surfando, ensaiava ali passos de dança, e ele controlava viagens das servidoras, né? Então, isso aí, um constrangimento administrativo, sim, mas não um crime. Porém, o STJ falou que a acusação ela não se apoiava em apenas um ato isolado, porém numa reiteração. Ou seja, o que havia ali eram vários atos. Embora um, em tese, realmente não pudesse configurar, havia ali, de fato, não uma tipicidade evidente, mas uma plausibilidade em razão dos reiterados atos do desembargador em, né, em tese, assim, assediar, né, as suas subordinadas, né. Além disso, outro ponto que a defesa sustentou foi que elas vieram a fazer essa denúncia muito tempo depois do que tinha acontecido. Ou seja, passou um certo gap temporal, né? Um certo lapso temporal, e aí elas vieram a delatar. O STJ falou que isso é normal, até porque elas poderiam ter medo de uma retaliação. Claro, poderia ter medo de uma retaliação. Até porque ele era uma pessoa que ele tinha uma ascendência, né? Uma hierarquia. Portanto, o STJ rechaçou e, inclusive, a defesa também sustentou que todo esse suporte probatório foi colhido em PAD e não em inquérito policial. E aí o STJ falou, olha, o inquérito ele é um procedimento que colhe elementos informativos e, além disso, ele é dispensável. Portanto, o que leva de consequência aí é que
o PAD por si só ele pode servir como lastro, até porque o inquérito ele é dispensável e além disso houve contraditório da defesa. A defesa participou desses depoimentos em sede administrativa e ofereceu quesitos, ofereceu razões, fez perguntas, o que ainda seria prova em sentido estrito, porque houve contraditório, tá? Então, e o ponto que a outra defesa falou, que a defesa sustentou, que seria que esse dano emocional ele deveria vir acompanhado de um laudo técnico, um laudo pericial com base ali no artigo 158 do CPP, que fala, né, que o corpo de delito, o exame de corpo de delito, ele é indispensável quando a infração deixa vestígios, né? Mas o que o TJ falou? O TJ falou, o crime do artigo 147B, que é o crime de violência psicológica contra a mulher, ele é um crime de dano. Mas o resultado típico é o dano emocional e não o dano psíquico. Ou seja, o dano psíquico, pessoal, é aquele dano em que realmente precisa de laudo atestado, porque aí o dano psíquico vai configurar não o crime de violência psicológica contra a mulher, mas o crime de lesão corporal. O resultado típico do crime de violência psicológica contra a mulher é o dano emocional. E o dano emocional ele é caracterizado não por essa lesão, assim, que a pessoa adoece, mas por mudanças na sua rotina de vida. Talvez ela perca o sono, ela procure terapia, assistência psicológica, medo de andar na rua, enfim. A sua rotina é alterada. Isso é a violência psicológica contra a mulher. E não necessita, o STJ falou, de um laudo atestado por um psiquiatra que, por exemplo, faça prescrições de medicamentos, tá? Então, inclusive tem o enunciado 158 do Fonavide que fala assim, a prova do dano emocional prescinde de exame pericial, tá? Então, para rechaçar o argumento do laudo, o STJ falou isso aí. Com relação ao assédio sexual, agora com relação ao assédio sexual, a defesa tinha falado que não houve ameaça de retaliação ou promessa de vantagem, né? O STJ falou que a ameaça de retaliação ou a promessa de vantagem não são elementares do tipo. Ou seja, isso já está implícito quando a pessoa comete o crime de assédio, até porque ela tem uma posição hierárquica. Então já está implícita a possibilidade de retaliação. Foi o que o STJ disse. Tá bom, pessoal? Mas também ele pontuou que não é qualquer aproximação que vai configurar, né, ali o crime de assédio. Porque tem aquela aproximação da paquera e tem a aproximação do assédio. A aproximação da paquera requer um consentimento mútuo, uma reciprocidade, né? Ao passo que no assédio há uma ameaça implícita, há uma, digamos assim, um assediamento mesmo. Essa é a palavra mais correta. Tá? E com relação à importunação sexual, o STJ falou que a importunação sexual pode se configurar por um beijo no rosto, ainda que esse gesto esteja socialmente aceito. Então, só para quem tá vendo aqui, ó, eu tô gravando em duas telas, né? Uma pro YouTube e outra aqui para as redes sociais, TikTok e Insta, né? Então eu vou olhando assim só para vocês entenderem, tá bom? Então, aquele beijo no rosto, num contexto assim sedutor, sabe? Isso pode configurar o crime de importunação sexual feito sem um consentimento da pessoa. Se for uma prática social, tudo bem. Mas no contexto que a pessoa tenta ali, de alguma forma, seduzir, pode sim configurar o crime de importunação sexual. Num contexto social, como um gesto de despedida, beleza. Mas não nesse caso, tá bom, pessoal? Então, esse foi o primeiro julgado aqui, tá bom? Do STJ. Vamos avançar aqui para o segundo, tá bom, pessoal? Agora o segundo é sobre crimes contra a administração pública, peculato. O STJ falou assim, ó: há justa causa para ação penal quando a acusação de peculato desvio
se apoia em prova inicial de materialidade, laudo, extratos, relatórios, procedimentos administrativos e indícios suficientes de autoria. No caso aqui desse peculato de desvio era o quê? Ele tinha ali uma procuradora do trabalho, né? Trabalha no MPT, que é o Ministério Público do Trabalho. E na sentença o juiz havia fixado um dano moral coletivo, né? Por conta da empresa ali, ela praticar, digamos assim, é o que eles chamam de dumping social, né? Significa o quê? A empresa, para reduzir custos operacionais, ela meio que escraviza os seus funcionários, né? Ela pratica ali realmente condutas, né, ilícitas. Então, com base nisso aí, o juiz ele condenou, nessa ação civil pública, o banco, que era no caso ali um banco, há uma quantia ali altíssima de 20 milhões de reais. Porém, essa procuradora, insatisfeita com a sentença, ela fez um acordo com o banco, sendo que sequer ela tinha atribuição para isso, porque ela atuava ali, né, naquele grau de jurisdição. E aí ela fez um acordo meio que extrajudicial, para que a empresa pagasse, o banco pagasse menos. E além disso, o valor, um desses valores que pagariam, foi recebido por um instituto que a contadora era amiga dessa procuradora e recebeu uma verba lá, e dessa verba ainda foi passado para a procuradora e a contadora. E além disso, foram gastos dinheiro sem uma contraprestação específica. Foi gasto com o que esse dinheiro? E aí, com base nisso, o MPF, Ministério Público Federal, ele denunciou essa procuradora, né, pelo crime de peculato desvio. Tá bom? O STJ ele recebeu a denúncia, né? Até porque, como ela é uma procuradora, ela tem foro, né, no STJ. Tá? E a defesa ela apresentou ali uma explicação alternativa para os fatos, né? Mas o STJ falou assim, olha, por mais que tenha uma explicação alternativa, essa denúncia está baseada em laudos, em relatórios, tudo isso. Portanto, há uma plausibilidade, há um suporte probatório mínimo para que a denúncia ela seja recebida. E aí o STJ ele recebeu a denúncia. Tá? Porque teve perícia contábil, teve quebra de sigilo, ou seja, rastreando ali o desvio, né? Então, esse fato de a defesa ter uma explicação alternativa não apaga a justa causa para o recebimento da denúncia, tá bom, pessoal? Esse foi o segundo julgado. E vamos continuar aqui, né? O terceiro julgado, pessoal. Direito processual penal, provas. Vamos imaginar a seguinte situação. Houve ali uma ação probatória autônoma, né? Uma ação antecipada de provas, em que a parte autora ela pediu uma expedição do mandado de busca e apreensão. Porque, no caso concreto, era o seguinte. Trazido ali pelo direito. Havia um fundo imobiliário, se não me engano era um fundo, e havia uma outra empresa que avalia esses fundos, né? Aquelas empresas que faz avaliação de riscos, né? E essa empresa que faz essa avaliação de risco, um grupo dessa empresa apresentou informações falsas referente à empresa, referente a esse fundo, né? E com base nisso, esse fundo ele sofreu o quê? Uma desvalorização das suas cotas no mercado, negociados na bolsa. E aí, né, perdeu dinheiro, enfim, teve um prejuízo. Porque houve o quê? Uma queda artificial nos preços, né, das cotas do fundo. E aí, beleza. Com base nisso aí, a empresa, no caso, esse fundo, né, ele entrou com uma ação probatória autônoma solicitando essa busca. E o juiz deu. O juiz deu a busca. Foi colhida as provas. E aí, como também já sido instaurado o inquérito policial, o delegado de polícia ele solicitou o compartilhamento dessa prova no inquérito. E o Ministério Público concordou. Porém, o juiz depois foi lá e deu uma decisão de extinção da ação civil sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Por quê? Porque a ação probatória autônoma não era o meio adequado. A via eleita era
inepta, inadequada para aquilo, para o fim pretendido. E aí suspendeu esse compartilhamento. A empresa ela recorreu, entrou com mandado de segurança, né? E aí o TJ manteve a decisão e entrou com um recurso ordinário no STJ. O STJ, e aí? O STJ falou que o compartilhamento poderia ser feito, porque não havia qualquer ilicitude na prova. Ou seja, no caso ali, o compartilhamento já estava autorizado, mas não tinha sido efetivado. Aí ficou suspenso. O juiz tinha autorizado, mas depois ele extinguiu a ação. E aí ele suspendeu. Inclusive, sequer isso pode ser considerado uma imposição da vítima, né? Porque o fundo ali, ele é uma vítima, né? Porque o Ministério Público, ele tinha concordado com o pedido do delegado de compartilhamento. Então, não tinha qualquer imposição. Houve o pedido de diligência, que foi concordado pelo juiz na ação probatória autônoma. E depois o delegado e o Ministério Público pediram esse compartilhamento. Tá? E aí o STJ falou que esse compartilhamento aí, ele poderia ser feito porque a prova emprestada, ela não se vincula ao resultado do processo de origem. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, não afeta a admissibilidade nem a eficácia da prova quando ela é transportada para outro processo. Se for extinto lá, beleza, foi extinto. Tem ilicitude? Não. Então não vai afetar a admissibilidade e a eficácia dela. A ser valorada, evidentemente, no processo, né, em que ela foi juntada. Tá bom, pessoal? Esse aí foi o segundo julgado aí sobre processo penal o primeiro julgado sobre processo penal do STJ, beleza? Agora vamos aqui para o próximo, né? Tribunal do Júri. O STJ falou assim: viola o artigo 413 do CPP o acórdão que, para trancar a ação penal por falta de justa causa, faz exame aprofundado das provas em habeas corpus e usurpa a competência do juiz natural da causa. Esse caso trazido aqui pelo Dizer o Direito é aquele caso ali que teve o rompimento da barragem, né, de Brumadinho, em que houve a denúncia ali do presidente, né, da Vale, enfim. E aí ele foi denunciado por homicídio qualificado e crime ambiental, tal. Ele, o diretor também, foi denunciado, o diretor que fazia o elo, né, o diretor como se fosse abaixo desse presidente e fazia o elo com as empresas ali responsáveis pela segurança. Mas o que acontece? Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou um habeas corpus pedindo o trancamento da ação por falta de justa causa, ou seja, que não havia ali indícios de autoria suficientes contra o seu cliente. O que acontece? Chegou lá no TRF6, né, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, e o tribunal ele analisou diversas coisas. Ele analisou e-mails, laudos, organogramas, relatórios de auditoria, circulação interna de informações e concluiu que realmente não havia indícios, né, de que esse presidente ele tivesse conhecimento real da persistência do risco. E outro argumento foi que, em relação ao diretor, que eu falei que fazia o elo, o inquérito, o Ministério Público pediu arquivamento. Então, falou, olha, se o cara que fazia a intermediação não foi responsabilizado, não haveria justa causa para processar quem estava acima dele. Também, esse foi o argumento. O STJ, o que ele fez? O Ministério Público, que ele fez? Com base nesse trancamento efetuado pelo TRF6, interpôs um recurso especial. Interpôs um recurso especial no STJ, sustentando o seguinte, olha, houve uma usurpação de competência. Porque quem cabe analisar se há ou não indício de autoria nos crimes dolosos contra a vida, porque ali houve uma denúncia, né, de homicídio qualificado, é o juiz natural da causa. Não o TRF6 e ainda em habeas corpus. Que para que houvesse esse exame não comporta, porque requer um exame aprofundado, né, das provas. Então, o STJ concedeu a ordem, mesmo o habeas corpus mesmo sendo uma decisão de habeas corpus, que é um instrumento da defesa. Falou que
se proibisse o Ministério Público de interpor o recurso, violaria o equilíbrio processual, né? Então o Ministério Público, mesmo como fiscal da lei, ele também pode. Até porque o Ministério Público não era parte no habeas corpus, né? Então o Ministério Público ele pode sim interpor o recurso. Tá bom? Outro ponto foi que o TRF6 falou que a denúncia não era inepta, era apta a denúncia. Preenchia ali o artigo 41 do Código de Processo Penal. Porém, não havia justa causa. Então o STJ falou que havia uma contradição. Ora, se a denúncia é apta, como é que ela não haverá indícios, né, de autoria, já que ela está descrevendo todas as circunstâncias, todos os fatos, né? Então, com base nisso aí, o STJ deu provimento ao recurso do Ministério Público, né, para que o juiz natural da causa, né, analisasse ali se havia ou não indícios de autoria, mas deixando claro, o ministro Schietti Cruz, o seguinte, eu gostei aqui que o Dizer o Direito traz, que ele desenvolveu o tema a partir da doutrina de Heloísa Stelita. Ou seja, que esses dirigentes, né, presidente, diretor, eles têm o dever de garantir que os riscos sejam minimizados, porque eles exploram uma atividade empresarial. Como eles exploram essa atividade empresarial, ele tem o dever de amenizar os riscos. Ah, mas delegou, doutor. Isso aí foi feito, essa avaliação, por delegados, né? Ou seja, eu sou diretor e falo para outra pessoa. Faça ali para mim aquela avaliação. E aí? O STJ falou, mesmo assim, a partir do momento que você delega para alguém, você também tem o dever de fiscalizar o delegado. Né? Você é o delegante, então você tem que verificar também se o delegado, ele está, né, também tendo essa função de garante, para que não ocorra, né, esse perigo, né, e esse crime que infelizmente matou mais de 200 pessoas, né, pessoal. Então, amigos, as decisões comentadas foram essas hoje, espero que vocês tenham gostado. Ó, se inscreva no canal. Então aqui, ó, quase mais de 20 minutos de vídeo. Se inscreva no canal, deixem um like, curtam, comentem, compartilhem. E é isso, tamo junto.